Olá, turma! Aqui é a professora Zaira, de Geografia. Estamos aqui na aula de número 5, né, do sétimo ano, desse ano de 2021. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são as situações de ameaça aos limites fronteiriços no território brasileiro. Eu imagino que vocês, assim como uma grande parte é filho de militar, inclusive vocês podem até conversar sobre isso na casa de vocês e podem ter até informações mais interessantes, tá? O que eu vou passar aqui vai ser um apanhado geral, né, sobre as nossas principais linhas de fronteira e ao final tem um dever de casa para vocês. Então eu vou deixar os slides lá no Ava, vocês vão depois buscar, tá? Para tanto fazer esse dever quanto para pegarem a resposta depois, né? O gabarito. E qualquer coisa, como sempre, é só me perguntar lá no fórum e no chat, combinado? Bom, hoje, gente, né, a nossa aula ela vai estar fundamentada nessa referência, tá? Que é um livro que foi lançado pelo IPEA e fala sobre, lá no capítulo 4, sobre as fronteiras do Brasil. Tá? Esse capítulo ele foi elaborado pelo Israel Andrade e o Rafael Lima. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que no seu livro didático não tem esse conteúdo abordado. Então, eu vou deixar esses slides para vocês depois. Mas, se vocês preferirem também, vocês podem buscar diretamente, tá? Esse material, porque tá aí o endereço para vocês checarem, baixarem pela internet. Então, fiquem à vontade, tá? Olha, hoje a gente vai ter uma aula com bastante texto e 2 ou 3 figuras, mas essas figuras são muito importantes, especialmente um mapa que a gente vai utilizar, tá bom? Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando desse assunto, né, as ameaças às fronteiras brasileiras, é que realmente, pessoal, a gente tem uma linha de fronteira muito extensa, né, para ser, digamos assim, vigiada e cuidada do ponto de vista estratégico em relação aos outros estados, né? A gente já viu um pouco esse conceito de estado, né? A gente já entende o que é. Então, a gente já tem os limites ali da fronteira, né? E que no caso do Brasil, né, que é o maior país aí da América do Sul, né, a nossa fronteira aí é acima de 16 mil quilômetros. Então, é bastante coisa. E no âmbito legal, né, das leis que regulam tal questão, tá? Vocês têm que ter atenção aí para a lei 6.634 do ano de 79 e, claro, como sempre, né, para a Constituição Federal de 1988, tá? Por quê? Porque lá há uma definição, né, gente? Ambas consideram a faixa de fronteira essencial à segurança nacional, né, com até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres. Então, não é uma simples linha, né? A gente está falando mais de uma faixa, né, que tem aí cerca de 150 quilômetros de largura, tá? Então, essa é a faixa de fronteira essencial à segurança nacional. E nessa faixa, né, gente, tem pontos de interesse estratégico do Estado, né? Ou seja, para a manutenção aí das nossas fronteiras íntegras, né? Então tem pontos ali muito estratégicos, tá? Bom, para a gente começar a falar desse tema, eu vou dar uma diferenciada aqui em relação a alguns conceitos. Quando a gente fala segurança nacional, a gente está falando, né, sobre a manutenção da soberania do Estado e das instituições. Quando a gente fala da defesa, a gente está falando especificamente, quer dizer, e principalmente, da atuação das Forças Armadas. Agora, outro conceito, pessoal, que aí já foge um pouco, tem relação com a segurança pública, tá? Que aí vai envolver, na verdade, né, as forças policiais, porque não tem relação direta com um conflito na escala, né, de um país com o outro, tá bom? Mas também são atividades que podem colocar em risco essas faixas de fronteira, né? Quando a gente está falando de segurança pública, a gente pode estar falando, por exemplo, do tráfico de substâncias ilícitas, a gente pode estar falando do tráfico até de pessoas, que infelizmente é uma coisa que acontece, né? E que são situações muito preocupantes. Bom,
Ao longo da história, gente, tanto as ações da diplomacia, desculpem, tanto as ações da diplomacia quanto da defesa, tá? Ou seja, das demonstrações militares e tudo, tiveram papéis determinantes no processo, que tornou, gente, o Brasil um dos poucos estados sul-americanos sem litígio de fronteira, sem, quer dizer assim, sem disputas, né, intensas de fronteira com seus vizinhos. Então, esse é, sem dúvida, um aspecto muito positivo, sabe, para o Brasil. Porque se você pensar no tamanho e extensão da nossa fronteira, e mesmo assim, né, pela ação da diplomacia e da defesa, a gente consegue, né, ter quase nenhum aí litígio, né, na fronteira, isso é realmente um grande sucesso, tá? Olha só, essa aqui é a imagem que eu considero mais importante dessa aula. Então, né, você vai ter que se deter aqui um segundo. Vejam só, esse mapa, gente, ele está mostrando para a gente essa faixa fronteiriça, né, que eu estava comentando com vocês, que se estende aí por 150 quilômetros aproximadamente, né, da linha de fronteira, tá? Então, essa faixa de fronteira, ela se estende aí, né, desde o estado do Amapá até lá o Rio Grande do Sul, tá? Numa faixa aí para o interior do nosso país de aproximadamente 150 quilômetros, tá bem? E a nossa fronteira, turma, ela está dividida em três grandes arcos diferentes, tá? Em verde está aparecendo para vocês o arco norte, né, da fronteira brasileira. Então ele vai se estender, né, desde lá do estado do Amapá até ali o extremo sul, né, do Amazonas e também o estado do Acre. Toda essa região aqui em verde escuro é considerada então o arco norte da nossa fronteira. Depois, a gente vai ter aqui nessa cor mais laranja forte o arco central, tá? Eu preciso que vocês, de certa maneira, gravem essa informação, porque a partir de agora eu vou utilizar essa terminologia para conversar com vocês. Então, vou falar o arco norte, aí você já tem que imaginar essa faixa de fronteira. Aí eu vou dizer, pessoal, a característica ali do arco central, né, de fronteira, aí você já tem que imaginar que eu estou falando aqui, né, dessa faixa no estado de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque tem características que são relativamente parecidas, né? Por isso que agrupou aqui nesses três grandes arcos. E quando eu falar do Arco Sul, você vai ter que imaginar essa faixa azul aqui na sua cabeça, né, que pega uma parte importante ali do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês observarem com atenção aqui esses três arcos fronteiriços, tá? Além disso, gente, aparece uma outra informação muito importante aqui nesse mapa, que é uma informação, inclusive, que está relacionada com a sua aula passada, tá bom? A sua aula número 4. Aqui, esses pontos vermelhos que estão aparecendo aí nesse mapa são as cidades gêmeas, né? A gente estudou o que são as cidades gêmeas aí na aula passada, né? A gente viu que as cidades gêmeas, né, são aquelas áreas, aquelas cidades cortadas pela fronteira, né? Ou seja, uma parte da cidade é uma cidade de um país, né? Mas a convivência é muito integrada e orgânica com uma cidade exatamente do outro lado ali da fronteira, como se fosse a irmã gêmea, né? Por isso cidades gêmeas, e elas estão marcadas aqui nesse mapa. Bom, deu então aí para memorizar, né, esses três arcos, porque a partir de agora a gente vai entender as principais características aí de cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Olha só, no arco norte, a principal característica, né, gente, é essa paisagem equatorial tropical úmida, né? Então ela vai se estender ali do vale, né, do Oiapoque, lá no Amapá, que eu mostrei para vocês, tá? Às regiões sul e sudeste do Acre, tá bem? Que é toda aquela parte verde que a gente viu lá no mapa. E trata-se de uma região com muitas áreas de preservação, povos indígenas, né,
vários povos indígenas com uma cultura própria, com uma língua própria, que habitam aquela região há mais de 15 mil anos, que tem toda a sua cultura integrada, né, gente, alicerçada com aquele ambiente, tá? E além disso, né, a gente sabe que tem atividades extrativistas e hoje a gente pode, inclusive, também falar, né, gente, de uma preocupação que está chegando muito ali no Arco Norte, que é da mineração ilegal, né? Às vezes mineradoras, inclusive, de outros países, né, que atuam minerando, porque é uma região bastante rica ali em ouro, tá bom? Entre outros metais, né, preciosos. Bom, e no arco norte, né, do ponto de vista aí da geomorfologia, né, a gente vai ter o escudo guianense, tá, entre Roraima, né, parte do Amazonas e Venezuela, tá bom? E áreas mais baixas ali fluviais, né, como Altos Solimões, Juruá e Purus, tá bem? Que vai começar a formar ali, né, nas partes mais baixas ali já em direção ao Rio Amazonas, tá bem? Bom, e aí, gente, no que concerne ao Arco Norte, a preocupação com a segurança e a proteção ao meio ambiente na região amazônica, né, é um tema que está sendo discutido atualmente, tá certo? Quando a gente pensa em relação à fronteira e à soberania nacional, o que que a gente pode dizer realmente, né, sobre isso, tá? Que gradualmente, né, esse tema da questão ambiental emergiu aí na agenda global. E não é à toa, né? A gente vive mesmo uma situação de transformações ambientais muito fortes, velozes, que a gente, né, assim, não consegue ainda medir totalmente os impactos que isso pode ter na nossa sociedade, né? Isso, gente, levou o Brasil, a Colômbia, Equador, Peru, Suriname e Venezuela a assinarem um tratado, tá? Que é o Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, mas isso em 1979, tá? Esses países, né, com a ascensão dessa preocupação ambiental, esses países resolveram assinar esse tratado assegurando o direito sobre os recursos naturais presentes ali na Amazônia, porque a Amazônia, como a gente viu também em alguns mapas anteriormente, né, quando eu falo da floresta amazônica, a gente sabe que a gente compartilha, né, não que a gente compartilhe, né, mas que outros países também têm floresta amazônica. Então, que a Amazônia em si, né, aquela formação ali vegetal, ela também, né, existe lá no território da Colômbia, do Equador, do Peru, do Suriname, Venezuela. E como eu mostrei para vocês também, é onde, né, inclusive, principalmente ali naquela parte dos Andes, a gente vai encontrar importantes nascentes, né, que vão abastecer aí a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Belezinha? Bom, então os países, gente, com esse tratado, né, eles asseguraram direitos sobre os recursos naturais da Amazônia, tá? Naquele contexto, né, em que havia essa ascensão da agenda global do meio ambiente, tá bom? Então era a forma, gente, que esses países, né, ofereciam uma resposta, né, aos discursos de internacionalização da Amazônia, né? Então, quando isso começou a aparecer no mundo lá em 1979, esses países, incluindo o Brasil, né, onde tem a presença da Amazônia, da formação vegetal, assinaram esse tratado para colocar fim a essa conversa, né, de internacionalização da Amazônia. E posteriormente, em 1990, que aí vai ser um marco, gente, importantíssimo, né, o tema vai retornar com uma força muito grande, né, esse tema para a política externa brasileira, e na Rio 92, né, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, esses países, né, novamente, por iniciativa aí do governo brasileiro, né, gente, eles vão reforçar, né, essas ações e vão transformar, né, o tratado antigo na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, tá? Em 1988, garantindo então, gente, personalidade jurídica internacional e novos mecanismos para implementar o tratado e, de certa maneira, colocando
uma pedra sobre essa história de internacionalização da Amazônia. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista histórico, não há a menor possibilidade, no cenário global atual, de pensar numa internacionalização da Amazônia. Tá? Isso não está nem assim está aí se colocando como uma ameaça possível em função dessas já, né, históricas ações, né, articuladas aí tanto da defesa, da diplomacia, né, do Brasil com outros países aí da América do Sul, tá certo? Bom, já no arco central, tá, que eu mostrei para vocês, né, a localização que vai perpassar ali Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a característica é que há uma maior homogeneidade, né, fisionômica e cultural, tá, com a presença de grandes propriedades, pecuária extensiva e uma alta densidade populacional. Aqui, gente, nessa região, um dos problemas aí que vai aparecer, principalmente no Mato Grosso do Sul, é o espaço aéreo, né, para ser controlado, porque vejam só, como a gente está falando de uma região de muita fazenda, grandes extensões de terra de propriedade privada, né, de difícil controle, de difícil monitoramento, exatamente por serem propriedades privadas, né, há uma proliferação de aeroportos que não são catalogados, né? Então há uma circulação de pequenas aeronaves, de difícil, às vezes, detecção, acompanhamento, fiscalização do espaço aéreo ali nessa região, né, do arco central, tá bom? Então esse aí é o principal problema ali naquela região, porque esses aeroportos vão clandestinos, né, eles vão se proliferar naquelas propriedades ali, né? Bom, no Arco Sul, né, pessoal, que perpassa os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há já, né, do ponto de vista da geografia física, um relevo de vales fluviais, tá? E antigas, né, áreas de floresta subtropical, tá? A dinâmica local detém grande influência do legado sociocultural europeu, com até alguns assentamentos ali, né, que ainda mantêm a língua, enfim, de origem lá da Europa, né? Tem até jornais, né, que circulam na região, por exemplo, escritos em polonês, né? Então há essa condição, essa característica, né, que bem ali na fronteira, né? Sendo então, mas como é uma região, né, com um bom desenvolvimento humano, marcado por pequenas propriedades, grandes e médias, é uma região que está também, como característica, né, fundamental, muito afetada pela dinâmica ali do Mercosul, tá? Bom, cabe destacar, gente, né, que a relativa estabilidade nas relações internacionais, né, do nosso país com os países vizinhos aqui na América do Sul, né, e essa baixa percepção de ameaça militar, né, porque de fato não há uma ameaça militar efetiva aí às fronteiras, né, realmente em função do trabalho da diplomacia e da defesa, né, a gente tem uma situação muito estável comparada aos outros países, né, então, no geral, a preocupação dos países sul-americanos e né, nessa faixa de fronteira aí é muito mais relacionada às questões da segurança pública, né? E a gente diferenciou isso no comecinho dessa aula, porque a segurança pública ela já está mais relacionada ali a atividades ilícitas, né? Não necessariamente a, a uma ação na escala de um país vizinho, né? Mas às vezes de grupos, né? De pessoas que se aproveitam de uma situação ali de fronteira, né? Às vezes para exercer atividades legais, né? Como infelizmente acontece ainda em relação ao tráfico de pessoas, né? Isso principalmente de mulheres, e isso é sem dúvida, né, o mais preocupante, né, em relação à segurança pública, porque realmente envolve a vida de uma pessoa, né?
né, do que. Então, assim, o que a gente vai ter mais é essas questões ligadas à segurança pública, muito mais do que ameaças militares mesmo transnacionais, né, ou seja, de outros países, tá certo? Bom, então, né, são esses níveis de criminalidade, né, e também um pouco dessa dificuldade dos estados vizinhos, dos países vizinhos, né, é, e do próprio Brasil, né, de controlar esses fluxos, né, de crimes transnacionais, né, como o tráfico de armas e pessoas, como eu já falei, né, é que são, na verdade, gente, as principais ameaças à dinâmica da segurança regional, tá bom? Esse aí, nessas fronteiras, é que são aí os nós, né, principais aí das fronteiras, não necessariamente aí relacionados, né, a uma atuação mesmo do exército, né, porque as forças armadas, né, elas estão mais vinculadas mesmo quando se trata da defesa de ameaças de outros países, né, e aqui já são, a segurança pública já tem outra. As ameaças à segurança pública tem outros atores sociais que, né, instituições como a própria polícia, né, que vão atuar. Bom, também, gente, esses dois autores, né, eles vão destacar aí nesse texto, né, que eu estou retomando, que eu li e resumi para vocês, né, eles vão destacar o seguinte, que essa relativa tranquilidade, né, nas fronteiras, né, nessa faixa de fronteira, isso não significa a ausência de conflitos, né, entre países, entre estados. Tá? Nas últimas 3 décadas, né, mais ou menos aí, né, nos últimos 30 anos, houve 2 grandes conflitos entre os nossos vizinhos, né? O primeiro deles, né, gente, em 1982, né, quando a Argentina entra em conflito com o Reino Unido, né, para disputar ali, né, o controle das Ilhas Malvinas ou Falklands, né? Eu quero destacar aqui que esse evento, né, acabou reverberando, né, no Brasil. Como envolver um vizinho, né, fica complicado também, de alguma maneira, para a diplomacia e para a própria defesa, né, do país. É muito interessante, quem tiver mais curiosidade, tem muitos documentários, tá, gente? Em canais confiáveis, assim, que vocês podem assistir, que vão falar do tema, que vão tratar, né, tanto do contexto histórico na Argentina, histórico e econômico, né, quanto do contexto histórico e econômico também no Reino Unido, né, que fez o conflito tomar aquela escala, né? Então, esses contextos todos que vocês podem aprender resgatando. Eu vou trazer aqui um pequeno videozinho para vocês só ficarem mais interessados e curiosos, interessadas e curiosas a respeito do tema. Então, vamos ver aqui uma reportagem bem rápida, uma reportagem bem antiga, tá? Essas são as primeiras imagens das Ilhas Malvinas depois da chegada das tropas argentinas. Foram cedidas pelo Canal 13 de Buenos Aires, o único que esteve lá a pedido da Marinha. Nesse momento, a temperatura era de 6 graus abaixo de zero. Pouca gente nas ruas, muito movimento de carros blindados. Não se sabe com exatidão o número de homens, navios de guerra e veículos anfíbios que as forças argentinas mantêm nas Ilhas Malvinas e Geórgias do Sul, mesmo porque trata-se de segredo militar. O que é certo é que o ambiente é de tensa expectativa depois do anúncio oficial do governo britânico do envio de uma frota de 40 navios de guerra para lá. Tanto que os argentinos estão se preparando, montando bases e fortificando o litoral das Malvinas. Segundo fontes militares, não houve nenhum incidente entre soldados argentinos e habitantes das ilhas. A principal cidade, antes Porto Stanley e agora Porto Ribeiro, esta que vocês estão vendo, já foram tomadas medidas de segurança. Até segunda ordem, permanecerão fechadas escolas, comércio, bancos, bares e clubes. Agora, estamos mostrando imagens do enterro do capitão de fragata Pedro Giattini, morto na madrugada de sexta-feira, durante a troca de tiros entre as forças inglesas e argentinas. Ele foi enterrado como herói e homenageado pelo comandante em chefe da Marinha e membro da junta militar, almirante Jorge Anaja. A Argentina está disposta a não sair das Ilhas Malvinas e Geórgias do Sul. Concretamente, o país já se prepara para um possível confronto armado.
Para vocês terem uma ideia, Mar del Plata, que fica a 480 quilômetros de Buenos Aires, soldados começaram a pintar cruzes brancas nos tetos dos hospitais. Com isso, esses prédios ficam preservados de ataques aéreos. Em Comodoro Rivadavia, que fica no extremo sul da Argentina, perto das Ilhas Malvinas, escolas foram transformadas em enfermarias e até aeroportos provisórios estão sendo preparados. Os argentinos estão mesmo dispostos a reagir a qualquer ataque. Hoje o presidente da Argentina foi claro. Ele disse que a nação está pronta para o combate. Pero quede bien en claro para toda a comunidade internacional. O presidente Galtieri disse que, se atacado, o povo argentino, por meios militares, navais, aéreos ou terrestres, e com todas as formas disponíveis, vai revidar. Por medios militares, navales, terrestres ou aéreos, la nación argentina en armas, con todos los medios disponibles, ha de presentar batalla. Em Londres, os ingleses também se mostravam hoje decididos a ir à guerra. A maior frota naval já formada pela Grã-Bretanha nos últimos 26 anos já está pronta para zarpar em direção ao Atlântico Sul. De Londres, informa o correspondente Fernando Silva Pinto. Torpedeamento de navios. Um cerco em volta da Força Naval Argentina. Desembarque de tropas. Nenhuma possibilidade foi descartada hoje pelo ministro inglês da Defesa, John Nott, para a recuperação das Ilhas Malvinas. A força-tarefa da Marinha, que sai amanhã da costa inglesa, é a mais poderosa que qualquer país, com exceção das duas superpotências, poderia reunir, diz ele. E a missão é levantar novamente a bandeira inglesa em Port Stanley. John Nott fez essas declarações num programa dominical de TV, hoje em Londres. O entrevistador perguntou se ele hesitaria em usar a força, ou se mandaria torpedear os navios argentinos. E ele foi bem claro. Pode haver o torpedeamento, disse ele, e não haverá hesitação, completou. Nos próximos dias, eu espero que possa ser encontrada uma solução diplomática para o problema e a administração inglesa nas ilhas possa ser restaurada. Mas se isso não acontecer, completou ele, nós vamos lutar. Depois da entrevista, ele visitou o porta-aviões Invencível e com seus jatos Harrier, de pouso vertical, será a nave líder da Força-Tarefa da Marinha, que parte amanhã. A força sai da costa inglesa com 20 naves, 2 porta-aviões, o Invencível e o Hermes, 2 navios de desembarque de tropas, o Intrepid e o Fearless, e mais 16 contra-torpedeiros, fragatas equipadas com mísseis, submarinos e navios de abastecimento. 1000 fuzileiros navais e um número não especificado de soldados estarão a bordo. Ao mesmo tempo, saem de Gibraltar 20 contra-torpedeiros e fragatas e 2 submarinos. As duas forças se reúnem nas Ilhas Ascensão, onde aviões Hércules vão fazer os últimos carregamentos de armas e munições e então seguem juntas para as Malvinas. Antes de chegar na região, encontram o submarino atômico Superb, que já está na altura da costa argentina, e mais um número não especificado de navios que foram desviados do Caribe. No total, 2/3 da marinha inglesa vão estar em ação. Só que recuperar Port Stanley, que os argentinos já chamam de Porto Rivera, com desembarque de tropas, envolve não apenas luta pesada com as forças argentinas que já estão lá, como também põe em risco a vida dos habitantes da ilha. Torpedeamento de navios pode se desenvolver numa batalha de grandes proporções. O cerco da Força Naval Argentina pode ser respondido com ataques aéreos vindo das bases argentinas. Pessoal, e ainda, né, outro evento, né, conflituoso aí, de grandes proporções nos últimos 30 anos foi entre o Equador e o Peru. E, pessoal, outro evento também de grandes proporções, né, um conflito de grandes proporções nos últimos 30 anos, né, em 1990 especificamente, aconteceu entre o Equador e o Peru, tá? Que eles entraram em guerra, né, pelo controle de postos de fronteira na região do rio Cenepa, tá? Bom, aqui
em relação a esse conflito, eu vou colocar um desafio à atualidade para vocês lá no bloco do AVA, tá? Porque eu vou pedir para vocês pesquisarem, escreverem um pequeno texto com 2 linhas, tá bem? E mandarem lá para mim explicando sobre esse conflito, tá certo? E eu quero que vocês pensem, né, no contexto social de cada país, social e político, né? Quero que vocês pensem o que desencadeou aí esse grande conflito, tá bom? E mandem lá para mim. Bom, e além desses 2 conflitos, né, gente, citados aí anteriormente, tá? A região também foi palco de tensões diplomáticas, né, entre os países. E aí, né, o exemplo que a gente tem é o rompimento das relações entre Colômbia, Equador e Venezuela, na época em que as Forças Armadas colombianas, elas violaram a soberania do território equatoriano para capturar o número 2 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, né? Jamais, né, um exército de um país pode, sem autorização, sem os devidos trâmites legais, ultrapassar a fronteira, né, de um outro país. Isso aí é uma situação extremamente complicada. Imagina só, um exército de um outro país entra dentro do território, né, do outro país. Pode ter a justificativa que for, que no caso foi para, né, pegar lá, né, o número 2 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas, né, mesmo assim, né, eles deveriam, o procedimento, né, talvez fosse entrar em contato, né, gente, com as Forças Armadas lá, né, no Equador, né, para poder traçar um plano conjunto, né, contando com a colaboração, né, tem várias formas de fazer isso, né, e por conta dessa atitude, né, dessa ação aí das Forças Armadas colombianas, né, o Equador, né, rompeu relações, tá? E além desse episódio aí pontual, né, ainda tem ali uma certa discussão, né, não é nem disputa, vamos colocar um termo mais leve, uma certa discussão, né, a respeito, por exemplo, de algumas situações de fronteira, como a saída do mar, né, uma saída para o mar entre Bolívia e Chile, tá? Mas aí isso é no nível de um debate, de uma discussão, né? Claro que seria ótimo para a Bolívia se ela conseguisse uma saída para o Pacífico, né? Bom, mesmo assim, né, gente, pode-se dizer que as percepções de ameaça para as populações dos países, né, tendem mais para essas questões, como eu já falei para vocês, relacionadas à segurança pública e não à defesa ou a conflitos da escala dos estados nacionais. Bom, uma última questão também que é importante para mostrar para vocês tem a ver, né, com essa contestação do Uruguai, tá, em relação a essa fronteira aqui, tá, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Aqui vocês podem ver, tá, em vermelho, tá? A atual fronteira, ela passa por aqui, né, gente? Mas o Uruguai reivindica que a fronteira seja, na verdade, aqui, tá? Mas isso também não é uma coisa que tem um grande conflito, um grande tensionamento, né? Mas se você for procurá-la no Google, né, essa região você vai ver que ela está marcada dessa maneira aí, né, em vermelho. Bom, por fim, turma, eu vou deixar um dever para vocês de casa, tá? Que é um dever que vai sistematizar essas ideias, tá? É uma questão que um grande amigo, grande professor, que é o professor Loureiro, me passou, tá? Para trabalhar essa questão. Então, já aproveito aqui para agradecer bastante aí o capitão Loureiro por esse apoio nessa aula. Bom, então eu vou deixar para vocês lá no AVA, tá? Vocês precisam trabalhar essa questão exatamente porque ela vai sistematizar tudo isso que nós conversamos aqui nessa aula, tá bom? Bom, vou deixando um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima, pessoal!